O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o Espiritismo para a libertadora doutrina dos Espíritos. Boa noite, querida Marisa. Boa noite, Delfa. Olha, para nós é um imenso prazer, com muita alegria que nós a recebemos mais uma vez na nossa casa. Muito obrigada, tá, querida? E eu, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com o Centro Espírita Zilda Gama, com muito carinho, com muita alegria, esperando ser uma noite agradável, onde nós possamos aprender todos juntos a importância da lei de sociedade, né, Delfa? Isso mesmo, querida. Então, nós vamos dar boa noite também para aqueles que estão conosco nesse momento, ou aqueles que só depois poderão assistir, e com certeza teremos muito que acrescentar nos nossos aprendizados. E Marisa de São Paulo tem esse carinho todo conosco. Ela é palestrante e estudiosa da doutrina espírita e está sempre conosco aqui, sempre que ela pode. E nós agradecemos muito, tá? Então, nesse momento, nós convidamos a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso amigo, mestre e Deus, nosso Pai, de amor e bondade, estamos agradecendo por mais uma vez essa oportunidade de juntos aprendermos mais um pouco sobre a maravilhosa doutrina espírita, que realmente nos abre um horizonte cada dia com mais ensinamento, com mais clareza de tudo que Jesus já havia nos ensinado e continua nos ensinando. Mas com esses palestrantes da doutrina espírita, nós vamos tendo uma abertura maior, um esclarecimento de tudo aquilo que o mestre deixou para nós. Então, nós pedimos aos espíritos bondosos, a Zilda Gama, para inspirar a nossa querida Marisa, para ela trazer esse estudo, para que possamos também estar abertos a esses ensinamentos, que com certeza irão, mais uma vez, iluminar
a nossa estrada na nossa jornada terrestre. Obrigado por esses espíritos bondosos, a Deus e a Jesus. Nós agradecemos pelas bênçãos da vida e pedimos, então, para iniciar esse estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, Marisa, é toda a sua palavra, tá bom? Pois não. Então, boa noite a todos. E nós vamos, então, começar a nossa palestra de hoje. Eu vou pedir para o Rolim, aí já está, a Lei de Sociedade, né? Antes de nós começarmos, além do nosso abraço carinhoso a todos vocês, enquanto eu estava vendo, né, os avisos de vocês, eu vi uma atividade Escola da Alma. Eu falei, puxa, que bonito esse nome, né? Escola da Alma. Porque quando a gente vê curso, enfim, mas Escola da Alma, nós aprendermos realmente tudo que é necessário, tudo que é importante para a nossa transformação moral. E a nossa transformação moral já está acontecendo, porque o mundo de regeneração, a sociedade na evolução espiritual já está acontecendo. A sociedade somos nós. Então, eu fiquei muito feliz de ver Escola da Alma. Então, parabéns para vocês, porque realmente a doutrina espírita é uma escola da alma, onde nós podemos aprender realmente a nossa evolução espiritual. Então, nós vamos começar a lei de sociedade, né? O papel da lei de sociedade na evolução espiritual. Boa noite aos nossos queridos amigos do Face, já estou vendo passando aqui no rodapé, sejam todos muito bem-vindos, é com muito carinho que nós recebemos todos vocês, e realmente que seja uma noite de muito estudo para todos nós. Então, vamos lá. A lei de sociedade diz assim: a vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. A palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação não existem inutilmente, como Deus não cria nada sem utilidade e sem função. Então, vejam, a lei de sociedade, nós não fomos criados sozinhos, nós fomos criados através de uma lei, que além da lei de sociedade, chama-se lei da perpetuidade da relação entre os seres. Nós não vivemos sozinhos, ninguém está sozinho e nem consegue viver sozinho. E aí ele continua, assim, o insulamento absoluto é contrário à lei natural. Por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E aí eu digo, para nós nos insularmos, é preciso eu ir lá para o Monte Everest? É preciso eu ir lá para uma floresta, não sei aonde? Não. Muitas vezes nós nos isolamos, nos insulamos em nós mesmos, aqui dentro de casa, no nosso caminho, no nosso cantinho, na nossa família. Nós não interagimos como deveríamos, nós não buscamos ser úteis, servir a todos da melhor forma possível. Então, quando nós falamos insulamento ou isolamento, eu não preciso ir para algum lugar para me isolar da sociedade. Muitas vezes, eu estou isolada em mim mesma. Eu sou uma pessoa que me fecha em mim mesma e não consigo interagir com os demais. Então, quando ele diz, e todos devem concorrer para progresso, auxiliando-se mutuamente. A doutrina espírita é uma doutrina coletiva. Nós estávamos falando agora há pouco, junto com Johanno, junto com Delfa, né? Ninguém faz nada sozinho. Todos nós, sempre estamos juntos para juntos podermos conquistar os nossos resultados. E outra, auxiliando-se mutuamente. Porque se eu progrido, progride quem está do meu lado, na minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, aonde quer que eu esteja. Então, a nossa responsabilidade
é social, né? Não adianta nada nós dizermos, eu quero, nesta encarnação, eu quero evoluir, porque eu quero sair desta vida com um espírito mais evoluído, para que a minha vida futura seja boa. Mas só eu, minha. Não, todos nós. Quanto mais nós pudermos contribuir para o progresso de todos, auxiliando mutuamente a todos, melhor será sempre, porque nós vivemos para trabalhar mutuamente. Tanto que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar da vida contemplativa. E ele diz que a vida contemplativa, ela é uma vida inútil, porque ela não está agindo na sociedade. Então, por mais respeito que nós tenhamos às pessoas que optam por uma vida assim, vejam, eu me isolando do mundo, eu não tenho estímulo nenhum. Então, eu não acabo adquirindo vício nenhum. O nosso caminho nesta jornada é justamente nós sabermos superar as nossas imperfeições e, principalmente, desenvolver novas virtudes. É esse o nosso caminho para todos e não só para mim mesmo. Procurando a sociedade, o homem deve entender que faz mais do que obedecer a um sentimento pessoal, porque nesse sentimento, um providencial objetivo de ordem mais geral. Então, vejam, quando eu estou vivendo em sociedade, eu não estou atendendo só ao meu sentimento. Há um sentimento providencial. E o que é um sentimento providencial? É a providência divina agindo através de suas leis. Lá na Gênesis, no capítulo 2, sobre Deus, Kardec fala algo muito interessante. Ele diz: a providência é a solicitude de Deus para conosco. Então, vejam, da mesma forma que Deus, nos seus atributos, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, né, misericordioso, e nos criou à sua semelhança, assim nós também devemos procurar, na nossa vida, desenvolver esses atributos do Espírito, né? Procurando sempre agir no bem, ser justo, ser benevolente, ser fraterno, ser generoso, né? Ser caridoso, a caridade desinteressada, a caridade que não tem nenhum traço de interesse, nenhuma intenção, é agir no bem pelo bem. O nosso querido filósofo Platão dizia que o bem é o nosso primeiro amigo, é o nosso primeiro e maior amigo, e que nós devemos amar o bem em si. Então, é agir o bem pelo bem, sem qualquer traço de intenção. Então, quando nós agimos no bem e quando nós agimos em sociedade, nós não estamos obedecendo a um sentimento pessoal, mas sim a um providencial objetivo de ordem mais geral, ou seja, é uma providência divina que tem como objetivo estabelecer uma ordem nessa sociedade. Uma vez que nenhum homem possui faculdades completas, nenhum de nós nasce completo. Nós nascemos simples e ignorantes. Entretanto, perfectíveis. Kardec vai dizer lá na obra O Céu e o Inferno, no capítulo 8º, né, no seu item 2º, ele vai dizer: fomos criados simples e ignorantes. Entretanto, com todos os elementos necessários para construir a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, dependendo dos nossos esforços, alimentar uma e evitar a outra. Então, nenhum de nós nasce completo, né? Nós fomos criados perfeitos enquanto obra de Deus, mas perfectíveis, ou seja, vamos alcançar a perfeição. Então, ele diz, uma vez que nenhum homem possui faculdades completas, então é pela união social é que elas, umas às outras, as pessoas se unindo umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros,
os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, né? Vejam, por que muitas vezes, né, nós temos num trabalho, às vezes nós não temos tanta habilidade para criar, por exemplo, ilustrações. De repente, tem uma pessoa que está conosco e diz, não, pode deixar, as ilustrações eu faço para você, eu tenho facilidade. Então, nós nos completamos para assegurar esse progresso, né? A importância que nós damos justamente porque todos nós temos habilidades. Ninguém é desprovido, né, de habilidades, de faculdades. A gente nunca vai poder dizer, mas aquela pessoa não serve para nada, né? Nada do que ela faz. Será? Será que nós demos oportunidade para aquela pessoa poder mostrar o que ela sabe fazer? Então, essa união social é importantíssima para assegurar o quê? O bem-estar e o progresso, né? Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. No insulamento, o que acontece? O homem se embrutece, se enfraquece. Vocês podem ver que, às vezes, em que nós estamos assim, vamos dizer, numa fase da nossa vida em que nós queremos nos isolar um pouco por algum motivo, nós acabamos nos enfraquecendo. Por quê? Porque todos juntos nós somos mais fortes, né? Às vezes a pessoa quer fazer qualquer coisa que ela queira fazer sozinha. É muito mais gostoso fazer em mais pessoas, seja 2, 3, não importa, né? Quando nós dividimos as tarefas, né? Quando nós vamos ter uma atividade, por exemplo, na casa espírita, em que todos se juntam, cada um faz uma coisa, aquele que sabe decorar o salão, decora, fica lindo, aquele que sabe arrumar a mesa onde vão estar lá expostos, o bazar, por exemplo, os produtos, fica lindo. E assim, cada um vai dando a sua contribuição, porque realmente é isto que nos fortalece, é estarmos todos juntos, né? Com essa possibilidade do produto ser coletivo, sempre, né? Ninguém vive sozinho. O insulamento absoluto, ou seja, aquela pessoa que vive sozinha, que não quer saber, ela fica lá no canto dela, ela vive sozinha, buscado por alguns como uma satisfação pessoal, é, na verdade, uma satisfação egoísta. Por quê? Não basta que algo satisfaça o homem para ser moralmente adequado. Então, vejam bem, eu resolvo, né? Mesmo morando aqui com a minha família, eu me isolo, eu me sinto melhor assim, eu faço as minhas coisas do meu jeito, não peço a colaboração de ninguém. Isso, na realidade, é uma satisfação egoísta, porque é uma forma de se fechar em si mesmo, né? Então, como ele diz, não basta que algo satisfaça o homem para ser moralmente adequado. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Vocês já pensaram que triste, né? A gente chegar no fim da vida, por exemplo, e olhar para trás e dizer, poxa, o que eu fiz por alguém? Né? Que utilidade que eu tive para minha família, para os meus amigos, no meu trabalho? Deve ser muito triste, porque não se sentir útil a ninguém nos dá um vazio imenso, porque o prazer que nós temos de servir é imensamente maior. Quem de nós não sente alegria no coração, né? Essa satisfação pessoal não é pelo interesse, não é por honraria pessoal, mas é essa satisfação de dizer, puxa, que bom que eu pude auxiliar alguém. Inclusive, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta em que Kardec pergunta assim aos espíritos,
é lícito nós ficarmos felizes quando praticamos o bem? E os espíritos nos respondem: sim, é lícito sim, desde que não seja por vaidade pessoal. Então vejam, quando nós agimos no bem, e aí nós chegamos em casa e dizemos assim: nossa, como eu fui boa hoje, quanta caridade que eu fiz, puxa, Jesus deve estar contente comigo. Não deve estar não, né? Por quê? Porque eu agi no bem, mas eu estou contando quantas vezes eu agi no bem. E quem age no bem naturalmente nem lembra quantas vezes pôde auxiliar alguém, né? Então isso é muito importante, nós fazermos como diz o Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Aquele que se isola a pretexto de fugir do contato pernicioso do mundo é duplamente egoísta, né? Porque nós já falamos, ele se isola em si mesmo e não tem a oportunidade de auxiliar todos aqueles que ele poderia. E esse auxílio, gente, seja no que for. Às vezes, nós achamos que nós precisamos fazer grandes coisas. Muitas vezes, são pequenas ações diárias que nós vamos auxiliando aqueles que têm dificuldade, seja carregar uma sacola para um idoso, seja auxiliar uma pessoa que tem dificuldade de atravessar uma rua, seja parando o seu caminho para dar uma informação, seja acompanhando alguém que não está se sentindo bem, prestando um pronto atendimento. Então, muitas vezes são pequenas coisas, são pequenas sementes do dia a dia que nós temos a oportunidade de agir no bem. Aquele que se isola com o objetivo de expiação perde a oportunidade de praticar o bem. Olhem que importante que está escrito aqui. E tudo isso é do Livro dos Espíritos. Então, a pessoa se isola com o objetivo de expiação. Ela pensa assim: se eu ficar isolada, se eu levar uma vida de sozinho, no meio da floresta, ou mesmo aqui na minha família, mas eu me fechar em mim mesmo, para mim, isto é uma prova que eu quero aplicar a mim mesmo para evoluir o meu espírito. Não é verdade, porque quando nós nos isolamos, olha aí, ó, julga evitar o mal e se esquece da lei de amor e caridade. Então eu digo assim, eu vou me isolar porque assim eu não pratico o mal para ninguém, mas também não pratico o bem. Então é isso que ele quer dizer, esquece da lei de amor e caridade. Então vejam a importância de nós entendermos o nosso papel social. Cada um de nós tem uma tarefa, não importa qual seja. A dona de casa, que fica em casa cuidando da sua casa, fazendo a comida para os seus familiares, com a casa sempre limpinha, cuidando da roupa, ela vai dizer assim, poxa, mas eu só passo o dia cuidando da minha casa, fazendo comida. Vejam a importância, quer dizer, as pessoas dessa família chegam em casa e tem uma casa limpinha, cheirosa, tem uma comidinha gostosa feita pela mãe com amor e carinho. Então, todos nós temos o nosso valor. Assim como os nossos garis que varrem as nossas ruas, deixam limpinhas, até o presidente de uma empresa que é designado para exercer uma tarefa de muita responsabilidade, todos nós, diante de Deus, temos a mesma importância. Todos somos seus filhos. Não é porque é um presidente de uma empresa que ele vai ser mais importante do que o nosso gari que varre a nossa rua, do que o nosso lixeiro que recolhe o nosso lixo. Não, porque são atividades do mundo corpóreo. Para Deus tem valor a nossa vida moral. Quem somos nós? Nós agimos no bem, nós agimos na fraternidade, nós agimos no amor ao próximo, nós aplicamos a lei de amor, justiça e caridade. O que essa lei nos diz?
né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Será que nós praticamos isso diariamente? Será que nós olhamos para o nosso próximo, para o nosso irmão, e enxergamos as qualidades e os valores que ele tem? Ou só nós enxergamos os defeitos que ele tem? Né? Será que nós sabemos perdoar? Será que nós sabemos ver que aquele irmão nosso que ou agiu de forma equivocada, ou que se exaltou, né? Ele não estava num bom dia, ele estava nervoso por algum motivo, por algum problema, e aí nós sabemos perdoar? Então, quando nós fazemos esse exame de todas essas circunstâncias que nós temos na nossa vida, é que nós vamos ter a certeza ou não do quanto nós estamos agindo de acordo com as leis divinas e, dentre elas, a lei de sociedade. Porque, vejam, a dinâmica do mundo espiritual é assim. Nós aprendemos com os espíritos superiores, trabalhamos com os nossos afins e ensinamos aqueles que precisam ainda de esclarecimento. E por que não nós não vamos imitar a dinâmica do mundo espiritual? Por que nós não temos a humildade de aprender com quem sabe mais do que nós, auxiliar aqueles que têm o mesmo grau de conhecimento que nós e também auxiliar aqueles que ainda precisam de esclarecimento? Isso é agir no bem, isso é agir em sociedade. E é isto que nós devemos estar atentos, né? A sociedade não é só a nossa família, o nosso núcleo familiar. A nossa sociedade, a nossa verdadeira família é a humanidade. A nossa família universal é a humanidade. Então, a lei de perpetuidade de relação entre os seres fala exatamente isso. Interagir com todos. Ah, Marisa, mas e aqueles que eu não gosto muito? Lembre-se que são espíritos que estão em aprendizado. E sempre trabalhe no bem, sempre que possível. Porque o bem é para todos, não é só para aqueles que são nossos amigos. Ah, eu faço bem para os meus amigos, para as pessoas que eu gosto, mas aqueles que eu não gosto eu nem tomo conhecimento. Isso não é agir no bem. Porque Jesus nos pede, né, que nós nos amemos como irmãos. E ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou a todos, sem distinção. Jesus estava sempre com os fariseus que o provocavam constantemente. Os fariseus sempre estavam no encalço de pegar Jesus, sempre, né, em alguma contradição. As prostitutas, né, os publicanos, Jesus estava sempre com todos, independente do que eles eram ou não. E assim nós devemos fazer. A lei de sociedade pede que nós possamos agir sempre como Jesus agia. E aí nós vamos continuando. Porém, aquele ou o que se afasta do mundo, buscando o trabalho em prol dos necessitados, esse se eleva por atitude duplamente meritória, ou seja, tem duas vezes o mérito. Coloca-se acima da satisfação material e se dedica ao bem, obedecendo a mais uma lei, que é uma lei importantíssima, que é a lei do trabalho. Então, vejam, todo aquele que age para os necessitados, ele tem mérito duas vezes, né? Porque ele age acima da satisfação material e se dedica ao bem. Quantas vezes nós temos uma oportunidade, né? Alguém que nos procura e diz assim: olha, eu precisava falar com você, tem um grupo de pessoas ali em tal lugar, né, que eles estão necessitados de alimentos, de uma série de itens, tudo. Vamos lá ver o que nós podemos fazer. Então, nós agimos no bem quando nós agimos acima do nosso interesse pessoal. Então, eu não vou dizer assim: ah, mas agora não dá, eu estou muito ocupada agora, eu não posso. Não. A verdadeira caridade é quando nós dispomos, inclusive,
do nosso tempo pessoal, da nossa disponibilidade interna. Quantas vezes alguém, às vezes, nos liga e diz assim, olha, poxa vida, eu precisava tanto falar com você, eu estou passando por uma situação difícil e eu preciso que alguém me escute e me ajude a encontrar uma saída. E às vezes a gente diz assim, mas agora não dá, porque eu estou muito ocupada, né? E eu estou de saída, inclusive, amanhã quando eu voltar eu ligo para você e a gente conversa. Às vezes não dá tempo, né? E às vezes nós confundimos a caridade. Vejam só, se alguém me liga e diz assim, olha Marisa, estou dando um exemplo, olha Marisa, eu preciso falar com você, né? Eu tô assim passando por uma dificuldade pessoal e eu gostaria que você me ajudasse. Eu sei que se você me escutar, talvez você me dá uma orientação. Agora não dá, porque eu estou aqui estudando, porque eu vou fazer uma live lá para o Centro Espírita Zil da Gama. Mas e onde fica a caridade? Né? Eu sei que depois eu preparei esse material, eu sei que depois eu vou estudar, eu vou ler. Por que eu não vou ajudar primeiro uma pessoa que me procura? Então, isso tudo faz parte. Agir no bem faz parte de nós abrirmos mão, muitas vezes, do nosso tempo, da nossa disposição, né? Da nossa disponibilidade, melhor falando. Aquele que procura no retiro, ou seja, no isolamento, a tranquilidade necessária que certos trabalhos necessitam, não está se isolando da sociedade, porque para ela trabalha. Então, vejam a diferença. Vamos supor, né, que nós tenhamos aí uma atividade. Vamos supor que nós fôssemos escrever um livro da doutrina espírita. E aí, então, eu vou me isolar porque eu preciso de concentração, eu preciso pesquisar nas obras que nós temos para fazer um livro que eu vou oferecer depois gratuitamente para as pessoas. É diferente, porque eu não estou deixando de trabalhar. Eu estou, por exemplo, me isolando um pouco, mas para o resultado de um produto que vai ser para todos, né? Então, é isso que ele quer dizer. Então, quando nós estamos nos isolando da sociedade, mas em função de um trabalho, por exemplo, vamos supor que o Centro Espírita Zil da Gama vai fazer uma atividade que ele precise da ajuda de todos nós. Então, eu chego aqui para minha família no final de semana e digo, olha, esse final de semana eu vou lá para Sapucaia, porque o pessoal do Zil da Gama vai se reunir para montar, enfim, a quermesse de junho, para nós termos fundos para depois subsidiar a assistência para, né, os necessitados lá do local. É muito justo. Eu estou me privando da minha família um final de semana para um trabalho que depois vai ser para todos. Então, é isso que ele quer dizer, né? Quando nós precisamos da tranquilidade necessária para um trabalho que o resultado vai ser para todos, é diferente. Eu não estou me isolando da sociedade. A palavra é faculdade natural dada ao homem para melhor se relacionar com seus semelhantes. Olha só, o que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos utilizando da palavra para poder levar a todos nós um ensinamento da doutrina espírita? Então, todos nós sabemos falar, né? Mas basta o quê? Mas tem gente que fala melhor que o outro. Porque se dedica, estuda primeiro, né? Qualquer um de nós que pegar um tema da doutrina espírita e estudar, tem condição de falar para quem quiser. Aí ele diz assim, condenável é o abuso e não o uso das faculdades. Vamos supor, né, que muitas vezes nós temos, às vezes, no movimento espírita, pessoas que têm o dom da palavra, são palestrantes, mas que muitas vezes, vamos dizer, podem passar conceitos equivocados, né? Ou então, quando eu abuso da palavra e não a uso adequadamente, para uma orientação, para um esclarecimento, né? Aí eu não estou usando uma das minhas faculdades. E aí ele diz, o silêncio, entretanto, é útil.
No silêncio, colocamos em prática o recolhimento. O espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação com os espíritos. Por isso que nós, até para falar, nós precisamos ter a medida correta, né? Falar demais, falar alto demais. Às vezes nós vamos dar, né, uma palestra, uma live, e às vezes a gente se entusiasma demais e, de repente, as pessoas não estão aguentando mais ouvir a nossa voz de tão alto que a gente está falando, né? E quando a gente está com o público, interagir com as pessoas. Então, isso é importante, até porque nós sabemos que um dos aspectos importantes dessa retomada da doutrina espírita, do restabelecimento da doutrina espírita, do espiritismo verdadeiro, é a comunicação com os espíritos. Os grupos se reunirem e começarem a se comunicar de acordo com as instruções de Kardec, sempre a comunicação com os espíritos, retomar a comunicação com os espíritos, né? E aí ele vai falar mais especificamente do voto de silêncio, né? Nós sabemos que existem circunstâncias, existem correntes filosóficas, religiosas, que faz o voto do silêncio. E os espíritos nos dizem, é uma tolice, né? Por quê? Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Então, às vezes, as pessoas fazem voto de silêncio, como nós sabemos que existem, né, muitas congregações, correntes religiosas que fazem voto do silêncio, e acham que isso é uma virtude. E aí os espíritos vão explicar. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Priva o homem das relações sociais, que lhes podem facultar ocasiões de fazer o bem, inclusive pela palavra. Quando nós estamos no atendimento fraterno, como é que nós acolhemos as pessoas que nos procuram? Como é que nós esclarecemos, consolamos? Pela palavra. Claro, por um olhar, por um abraço também, mas é a palavra que nós levamos, que incentiva, que dá bom ânimo, que dá coragem para todos, né? Então, enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Priva o homem das relações sociais, que lhe podem causar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Quantas vezes é através da palavra que nós podemos levar o bom ânimo, a coragem, o otimismo, porque a doutrina espírita é isso. Ela é consoladora, ela leva a palavra amiga, a alegria, ela leva o fortalecimento da fé, da esperança, da certeza de um mundo de regeneração, onde realmente nós viveremos como irmãos, né? Sem debates, sem embates, sem brigas, sem guerras, né? Nós sabemos que o mundo feliz é um mundo almejado por todos nós. E a lei do progresso vai nos levar a isso, né? Lá no artigo da revista de 58, da Revista Espírita, na descrição de Júpiter, Kardec pergunta ao espírito, né? E aí ele fala que não existe egoísmo, não existe orgulho, existe a compreensão, a generosidade, a fraternidade, não existe a preguiça, não existe a inveja e não existe o ciúme. Vejam, é um mundo que nós sonhamos para todos nós, todos vivendo felizes, cada um cumprindo a sua tarefa, né? E progredindo, porque a lei do progresso aliás, todas as leis divinas são para todos. E é isso que nós precisamos entender. E aí nós vamos falar, olha só, dos nossos animaizinhos. Pelo fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, algumas pessoas deduzem não serem os laços de família entre os homens
mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Nós sabemos que os animaizinhos, as mães, né, depois que elas têm seus filhotes, dali um certo tempo, depois que eles aprendem a conviver na natureza pelo seu instinto social, eles seguem a vida deles, né? Quem já não viu um ninho de passarinho abandonado porque os filhotinhos aprenderam a voar e foram para a vida, né? Os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos, enfim, todos os nossos animaizinhos, chega uma hora que eles vão para a vida natural deles. E aí nós temos assim, entretanto, né? E aí assim, por que que as mães aí deixam, né, de estar junto com seus filhotes? Ele vai dizer, entretanto, os animais vivem vida material e não vida moral. Os nossos animaizinhos, eles não têm consciência moral. Eles têm o instinto social da espécie, né? Tanto é que às vezes eles estão brigando ou brincando por alguma coisa, mas depois eles se reconciliam, né? A gente vê isso nos macacos, nos próprios cachorros, que às vezes quem tem cachorro sabe, eu tenho 5, né? Adoro cachorro. Então, eles às vezes brigam, se estranham, mas depois eles estão lambendo um ao outro, né? A gente diz, mas como é que pode, né? E todos eles comem na mesma vasilhinha, dividem. Isso é o instinto social, porque os nossos animaizinhos não têm a consciência moral. Então ele diz, a ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Então os animais têm um instinto de conservação. Faz parte deles, eles aprendem a trabalhar com a natureza. O animal guarda, por exemplo, ele sabe onde estiver um predador dele, ele sente o cheiro, ele sabe por ali ele não passa mais. É muito interessante, né? Quem tem a oportunidade de estar mais próximo da natureza, observa muito isso, né? Eles, pode ver, o cachorro, quando ele sente o cheiro de gato, ele levanta as orelhinhas porque ele sabe, opa, né? Porque ele é predador, né? Assim como o gato dos passarinhos e vice-versa, né? A ternura da mãe pelos filhos, por princípio, é o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, esses seres podem cuidar de si mesmos. Está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Mas como nós seres humanos, é diferente, né? Quem é mãe, quem é avó, nós não podemos chegar uma hora e dizer para as nossas crianças, bom, agora vocês vão viver a vida de vocês, que vocês já têm condição. Não, né? Nós sabemos que nós o acompanhamos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e vocês, eu tenho certeza que não vão discordar de mim. Acho que nós os acompanhamos a vida toda, né? Porque quem é mãe, quem é avó, quem é madrinha, não importa. Mas quando nós temos uma relação de amor com alguém, nós os acompanhamos a vida inteira, né? Por isso que dizem que para uma mãe um filho pode ter 40 anos, 50 anos, que ele vai ser sempre aquela criança que ela um dia trouxe ao mundo e que cuida com tanto carinho. E continuando, nós vamos ver, o destino do homem é diverso dos animais, né? Porque então querem identificá-lo com estes. Não adianta a gente dizer, mas os animais, chega uma hora que eles deixam a cria dele. Bom, mas o destino dos animais é diverso do nosso. Há no homem alguma coisa a mais, além de nas necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Eis porque os segundos laços, os de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O relaxamento dos laços de família levam a uma recrudescência do egoísmo. Então, vejam a importância de, mesmo nos nossos núcleos familiares, nós cuidarmos um dos outros. Não é cuidar da vida do outro, é cuidar
do outro. Ou seja, quando alguém da nossa família precisa de ajuda, sermos os primeiros a poder auxiliar, seja com uma palavra, seja com um carinho, às vezes até com uma ajuda material, por que não? O núcleo familiar não existe à toa. Deus, na sua lei de sociedade, atribuiu ao núcleo familiar o primeiro núcleo social com o qual nós nos deparamos. Então, a importância de nós, nas nossas famílias, sempre exercermos, na medida do possível, as melhores relações. Ah, Marisa, mas tem família que não se entendem, as pessoas não se entendem. Claro, nós somos diferentes uns dos outros, mas tem que partir de nós sempre agir no bem, da melhor forma possível. Nós sabemos que o núcleo familiar é um exercício nas reencarnações para que nós possamos desenvolver as relações sociais. Então, mesmo aquela pessoa que a gente não, na família, que a gente não tem muita simpatia, que não tem muita afinidade, mas se essa pessoa precisar de ajuda, nós devemos ser os primeiros a prestar essa ajuda e ir ao seu encontro para auxiliar. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Olha só, às vezes a gente diz assim, e eu tenho certeza que a hora que eu falar isso, vocês daí do outro lado vão estar rindo. Deus me livre reencarnar com tal pessoa na próxima encarnação. Deus me livre ter aquele primo chato. Deus me livre. Pois muito bem, nós deveríamos agradecer. Porque olha só, é simplesmente nós não temos as relações familiares à toa. Muitas vezes nós estamos reparando equívocos, escolhas equivocadas que nós fizemos, né, numa outra convivência e temos a oportunidade a reparar através do amor, através da convivência, através da tolerância, da paciência, né? Muitas vezes, como diz, aquele que nós julgamos que nós... eu preciso ter muita paciência com aquela pessoa. Que bom, porque ela está nos ensinando. É essa pessoa que é o nosso mestre, né? Porque aí nós vamos desenvolver a paciência, a tolerância, o amor ao próximo, a benevolência, né? E mesmo o reconhecimento da qualidade do próximo. Como é bonito quando nós reconhecemos as qualidades das pessoas, principalmente daquelas das quais nós não temos assim muita afinidade, mas nós reconhecemos que aquela pessoa faz um trabalho bonito, inteligente, nós admiramos o trabalho daquela pessoa. Muito bem. E aí ele continua, por meio de suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, fraternidade e da igualdade. Olha que bonito isso, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 26. Então, vejam, é por meio dessas relações anteriores, né, que nós vamos estabelecer os laços espirituais da família, né, apoiado numa lei natural, e onde nós vamos poder exercer a solidariedade, a fraternidade e a igualdade. Então, gente, a nossa família é uma grande escola para nós, né? E às vezes nós também dizemos, Deus me livre de nascer nessa família de novo. Pois olha só, nós devemos agradecer, né? Porque é a oportunidade de nós desenvolvermos as nossas virtudes. E, sobretudo, a maior delas,
que é a caridade, né? A caridade. Consequentemente, consigo próprio, o Espiritismo não se impõe. Diz o que é, o que quer, o que dá e atende àquele que lhe vem livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força. Então, meus amigos, o Espiritismo não se impõe. Nós simplesmente apresentamos o que é a doutrina espírita para o entendimento das leis divinas, como hoje, por exemplo, o entendimento da lei de sociedade. Respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios do progresso moral. Então, vejam, é o Espiritismo que vem nos trazer toda a base de sustentação para nós não só entendermos as leis divinas, mas termos a oportunidade de apresentar para as pessoas os princípios da doutrina espírita. Mas ele não condena ninguém. Ele quem? O Espiritismo, né? Não condena ninguém, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos, de que cedo ou tarde por ele entrarão. Isso está na Gênesis, os milagres e predições segundo o Espiritismo, capítulo 18, os tempos são chegados, item 20. E vejam só, né, eu estava estudando hoje à tarde para a lei, né, de sociedade, e eu quis trazer para vocês uma frase muito bonita que tem, né, na Gênesis, e que diz exatamente isso, né? O homem, ele não nasceu para viver sozinho, né? O homem é solidário do outro. Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre isso. Então ele diz, mas ele não condena ninguém, né? Já falamos, nem mesmo seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde eles entrarão. O tempo do espírito é o tempo de cada um. Não adianta nós, por sermos às vezes entusiasmados com a doutrina espírita, querermos impor, não, mas você tem que ser espírita. Não, você não tem. Né? Quando alguém chega para nós e diz, você é espírita? Sou. Me conta um pouco o que diz a doutrina espírita. Aí nós podemos, com todo o amor do mundo, dizer quais são os princípios da doutrina espírita. Às vezes a pessoa quer conhecer mais, e aí sim é nossa obrigação, como divulgadores da doutrina espírita, poder realmente trazer para todos a vasta ciência que é a doutrina espírita. Então ele diz, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Então vejam, se a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, a lei de sociedade vem atender a isso. Ao progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a suavidade, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, numa palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motivo ou móvel, por objetivo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes. Por isso, quem vivesse sozinho não teria nem vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, anula a possibilidade de fazer o bem. Olha que importante que é isso, né? Eu vou me isolar para me preservar do mal, mas eu também anulo a possibilidade de fazer o bem. Isso está na Revista Espírita,
1865, no mês de março, Onde é o Céu. Né? E aí, nós vamos vendo mais uma citação da Gênesis, muito bonita, onde Kardec nos deixa plenos de esperança, de certeza, no mundo, na transformação moral, na nossa transformação moral, né? Para o mundo de regeneração. Então, ele diz assim, que os espíritos da nova geração, sejam novos espíritos melhores ou velhos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo, desde o instante que apresentem melhores disposições. É sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias conforme suas disposições naturais. De uma parte, os espíritos retardatários que partem, vão para outros planetas primitivos, começar uma vida novamente, mas levando a contribuição daquilo que aprenderam. Então, ir para outro planeta não é castigo, é mais uma vez a misericórdia de Deus, dando a possibilidade que esse espírito recomece a sua vida, ensinando o que ele aprendeu e se transformando moralmente. E de outra, os espíritos progressistas que chegam, espíritos que vêm com esta missão de incentivar cada vez mais o progresso da humanidade. O estado de costumes e dos costumes e da sociedade será, pois, entre um povo, uma raça ou no mundo inteiro. Dependerá da categoria que prevalecer sobre a outra. Isso está na Gênese, Milagres e Predições do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, os tempos são chegados. Né? Então, a importância, mais uma vez, de nós termos confiança e a certeza, né, do futuro, da transformação geral da humanidade, da nossa transformação moral. Era isso que eu reservei para dizer para vocês hoje. A minha gratidão a todos vocês, desejando a vocês muita paz, esperando que nós tenhamos alcançado o nosso objetivo, pelo menos essa foi a nossa intenção, e agradecendo mais uma vez a todos vocês. Um grande abraço e um beijo no coração. Ô, Marise, nós não temos nem palavras para agradecer pela sua explanação tão bela, nos deixando assim mais atento ao nosso progresso mesmo, porque é nessa lei, em todas as outras, mas essa lei faz essa união, e essa união na família, conforme você lembrou muito bem, todos os pontos que você nos alertou, tenho certeza que vai servir de muita reflexão, tá bom? Muito obrigada. E então agora nós convidamos a todos os que estão conosco nesse momento para fazermos a prece final. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui agradecidos pelos momentos que tivemos de tantos ensinamentos que farão refletir para que o nosso progresso espiritual cada vez alcance um ponto a mais. Senhor, é com muita alegria que nós agradecemos a Marisa por tudo que ela trouxe hoje nesse estudo maravilhoso. E a doutrina espírita é aquela que nos consola e nos faz refletir sobre esses ensinamentos, onde todos nós queremos alcançar a nossa perfeição. Então, agradecemos aos espíritos bondosos que aqui estiveram, pedimos que nos abençoem, abençoe a todos esses que estão conosco, aqueles que não puderam estar conosco e aqueles que se encontram doentes, que recebam nossas vibrações de paz, de amor. E que assim seja, Senhor. Fique conosco agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Um grande abraço, um beijo a todos vocês.
Beijo grande, querida. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau.